Bom dia! Sexta-feira, chegando em mais um final de uma semana, nossa primeira semana aqui com a live. Agradeço você que esteve conosco durante essa semana. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre o justo viverá pela fé. Te convido, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: E é evidente, é claro, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse mesmo texto ele é repetido por Paulo em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10 e versículo 37, que diz assim: Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Glória a Deus. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? O justo viverá pela fé. Eu queria pensar um pouquinho aqui e conversar com vocês sobre isso, sobre viver pela fé. O que isso significa? Tem vezes que, por vezes, nós pensamos que é você viver esperando em Deus, é viver pela fé. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui vai muito mais profundo do que ele está querendo dizer, não. O que ele está dizendo é muito mais profundo do que somente esperar em Deus. Esperar em Deus é bom, mas aqui ele está falando que o justo, ele viverá pela fé. Se a gente for ver o contexto, ele está falando da lei, e a lei era o seguinte, vou falar bem rápido aqui para a gente não estender muito, mas a lei era quando o ser humano, no tempo de lá no tempo do Velho Testamento, o povo ele tinha que ir uma vez por ano se apresentar diante do sacerdote para que fosse feito um sacrifício ali pelos pecados dele. Então, todo ano ele fazia aquilo e ali era morto um animal para poder pagar pelo preço do pecado dele. Só que aquilo era feito continuamente, porque aquele sangue derramado daquele animal não resolvia o problema do pecado do ser humano. E ele vem falando da lei, e aí ele fala: Mas o meu justo viverá pela fé. O justo viver pela fé é ele ser justificado pela fé. E ser justificado, vou passar para você que é a visão do que é ser justificado. Vamos supor que tem uma pessoa que ela cometeu um crime e ela cometeu esse crime, então ela é criminosa, ela tem uma pena sobre ela e ela tem que pagar essa pena. E levando para o espiritual, o, o crime que o ser humano cometeu contra Deus foi o pecado, né? Deus falando com Adão e falou: se você comer dessa fruta, você vai morrer. Então, aquele que pecar esse morrerá, a palavra de Deus diz. Então, nós tínhamos um escrito de dívida contra nós, e para pagar esse escrito de dívida era somente com a vida. Então, aquele que pecar, consequentemente, ele morre. E aí, Jesus ele vem e fala assim: então tá, agora eu vou ocupar o lugar desse ser humano que tem que morrer, e vou morrer no lugar dele, para que ele seja justificado. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, ele pagou o preço do seu pecado, do meu pecado, e nos justificou.
Aquele que tem fé em Jesus Cristo, ele é justificado. O que é ser justificado? É você deixar de ser culpado. Então, não é que você foi perdoado, você deixou de ser culpado. Não existe nenhum pecado sobre você. Não existe nenhuma culpa sobre você. Deus, ele pega o nosso pecado e ele coloca distante de nós. Ele coloca distante de nós, né? Então, para que você entenda isso, você precisa. Isso é uma verdade que às vezes a gente não absorve ela e acha que a gente ainda é culpado, que a gente ainda é pecador. Nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, que fomos batizados pelo Espírito Santo, que temos comunhão com Deus, nós somos justificados. Nós somos justos. Não existe culpa em nós, certo? Olha aqui o que diz antes aqui, ó, ele falando sobre a pessoa que ela volta para trás, ó, ele diz o seguinte, ó. Ah, tá aqui, achei. Capítulo 10, versículo 16, diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles, ou seja, com você, comigo, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. É por isso que quando você está para cometer um pecado, para fazer alguma coisa de errado, ou quando você realmente faz isso, no mesmo momento o seu espírito te mostra que você está errado. Você fala, não devia ter feito, não devia ter falado, porque agora você é justificado, agora você tem o Espírito Santo em você. E ele continua no verso 17, ele diz assim: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Sabe aquele pecado que você fica lembrando, aquilo que você cometeu há um tempo atrás, aquilo que você fez, e que você às vezes já até confessou ele diante de Deus, mas ainda assim Satanás fala no seu ouvido e você fica pensando naquilo como se aquilo fosse algo, sabe, vivendo aquilo de novo, saiba que para Deus esse pecado ele já não existe, ele não se lembra desse pecado. Então eu preciso tomar posse dessa graça, tomar posse dessa verdade que é bíblica. Eu vou ler mais um texto em Tito, que diz o seguinte, ó, Tito capítulo 3, verso 4, olha que maravilhoso. Só a leitura desses versículos aqui já nos enche de alegria, porque diz o seguinte: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós. Ou seja, a salvação não é eu que vou fazer alguma coisa para adquirir a salvação. Até porque eu não tenho condições de conseguir a salvação. Então, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A palavra misericórdia, como nós vimos ontem, a misericórdia é quando Deus coloca o coração dele na nossa miséria e ele não nos trata como nós merecemos ser tratados. Isso é misericórdia. Ele fala aqui, ó. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então você aceita o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você e ele começa a te regenerar, te renovar, renovar a sua mente. Agora você é uma nova criatura e agora a graça, ela mostra o quão precioso é essa verdade. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente. Ou seja, se você não é cheio do Espírito Santo, não é culpa de Deus. Não é porque você não está buscando isso. A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como eu encho do Espírito Santo? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma maneira de você estar se enchendo do Espírito Santo, da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai tomando conta e você vai preenchendo o seu corpo ao ponto de você estar pleno, cheio, onde não há mais espaço para nada, somente para a presença de Deus. E isso começa a transbordar nas pessoas que estão à volta de você e você começa a falar por quê? Porque o que está dentro de você
é o Espírito Santo. E isso é inevitável que saia, que chegue até o conhecimento das pessoas. Então ele diz que derramou o Espírito Santo sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a salvação é pela fé em Jesus Cristo e o Espírito Santo vem porque eu creio em Jesus. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, tenha a vida eterna. Então eu creio em Jesus, eu tenho vida eterna. Eu não vou ter, eu tenho vida eterna. A vida, ela vem e ela habita em você. O seu espírito ele é vivificado. É interessante porque tem pessoas que acham que a vida eterna é só para depois da morte. E não, você tem a vida eterna. É bem claro, a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que você tem a vida eterna. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Olha para você ver. Tito continua e ele vai falando aqui, ó, que ele derramou sobre nós, né? Então, depois que eu creio em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em mim, ok? Ele começa a me mostrar, ele começa a revelar a palavra de Deus. E se eu me preencho e busco, esse Espírito Santo ele preenche e eu sou cheio do Espírito Santo e eu começo até a manifestar os dons do Espírito Santo por causa da plenitude do Espírito Santo na minha vida. Então ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, se você é justo, não é porque você é melhor ou porque você fez algo para merecer isso. Você é justificado pela graça. Graça é o favor de Deus na sua vida. É um presente que Deus te deu. Graça é um favor imerecido. Você não fez nada para merecer a graça de Deus, mas Ele te deu essa graça. Ele te deu a salvação pela graça. Amém? Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, olha que interessante, nos tornemos seus herdeiros. Você é filho de Deus, se você crê no Senhor Jesus Cristo. Você é herdeiro de Deus. Tem a natureza divina. Existem tantas promessas para você que a gente fica maravilhado, a gente fica boquiaberto do quão maravilhoso é crer no Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas, eu já ouvi mensagens de pessoas que falam assim, ó, você vai aceitar Jesus e você vai passar por dificuldade, você vai passar por tristeza e começam a olhar só o lado negativo da coisa. E a pessoa, ela chega ao ponto e fala assim, eu aceitar Jesus? Não vou não, as coisas vão dificultar para mim, eu vou ter luta, eu vou ter... Meu querido, a palavra de Deus, ela mostra que existem maravilhosas promessas para nós. A vida com Cristo ela é inimaginavelmente melhor do que a vida sem Cristo. Porque a vida com Cristo é eterna. A vida sem Cristo é morte eterna. Então, você precisa tomar posse dessas promessas. Você tem o Espírito Santo. Você tem promessa de prosperidade, prosperidade na sua vida sentimental, prosperidade na sua vida financeira, prosperidade na sua vida espiritual, prosperidade no seu casamento. Se Deus está na sua vida, tudo vai bem. Você é próspero em todas as áreas. Ah, mas então você está falando que não tem luta. Não estou falando que não tem luta, que não tem dificuldade. Mas a própria palavra de Deus diz que quando nós passamos pelas águas, Ele está com nós. Quando nós passamos pelo fogo, Ele está com nós. E quando fala de fogo, não tem como não lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão ali na fornalha de fogo ardente, glória a Deus, eles estão no fogo, mas a palavra de Deus ela deixa bem claro e ela fala que aquele fogo, nem cheiro de fogo, nem cheiro de queimado ficou no corpo deles. Sabe o que queimou? Só queimou as ataduras, só queimou as cordas que estavam amarrando eles. Ou seja, o cristão que está em Deus, quando ele passa por dificuldades, aquela dificuldade ela não afeta a vida dele, porque a nossa alegria, a nossa esperança está em Deus. Glória a Deus por isso.
Não, você não tem motivos para viver triste, você não tem motivos para viver angustiado. A Bíblia deixa bem claro que o Senhor é conosco. A Bíblia diz que nunca te desampararei, Jesus falando. E aí eu volto lá para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não foram queimados, não teve, o fogo não teve poder sobre a vida deles, sobre nem o fio de cabelo deles. E ainda, quem estava lá com eles? Jesus Cristo estava lá com eles. Ou seja, se você está passando por alguma dificuldade, alguma luta, alguma tristeza, que, que talvez a vida tenha feito você passar por isso, se você está em Cristo, ligado em Cristo, não tem motivo para você ficar triste. A Bíblia diz: tende por motivo de muita alegria o passardes por várias provações, por várias tribulações, porque a nossa alegria, a nossa esperança está no Senhor. Nós não vivemos de acordo com os seres humanos, de acordo com o mundo. Nós vivemos de acordo com a palavra. Então, absorva a palavra, leia a palavra, receba a palavra. Tome posse da palavra. A palavra de Deus, ela não fala nada contra a sua vida, você que crê no Senhor Jesus Cristo. Ela sempre vai te falar promessas e vai te fazer crescer. Amém? E agora eu quero falar uma palavra para aquele que ainda não conhece esse Senhor, Jesus Cristo. Aquele que ainda não acessou essa vida eterna. A palavra de Deus diz que pela fé você é justificado. Então, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, eu vou te convidar a fazer a confissão de fé. Primeiro, você precisa acreditar. A fé é você ter certeza daquilo que você não viu. Eu não vi o Senhor Jesus Cristo ser crucificado. Eu não vi o Senhor Jesus Cristo ressuscitar. Eu não vi, mas eu creio pela fé que Ele está vivo e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele está cheio de presente para me entregar. Ele tem uma variedade de promessas para me dar. Eu creio, eu acredito no Senhor Jesus Cristo ressurreto. Isso é fé. Se você acredita nisso, se você dentro do seu ser, você realmente eu acredito que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. Agora só falta você declarar isso em palavra. Porque a Bíblia diz que você crê com o coração e declara com a boca para que você seja justificado. Eu vou te fazer um convite. Se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, diga em voz audível: Senhor Jesus, faça essa oração. Senhor Jesus, eu aceito, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço e sei, e entendo, e acredito que o Senhor vive e reina para todo sempre, que o Senhor morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Receba essa vida eterna. Quando você aceita, o Espírito Santo vai sobre você. Agora eu vou fazer uma oração, vou declarar sobre a sua vida, vou profetizar sobre a sua vida e declarar a bênção do Senhor. Se você puder, feche os seus olhos. Provavelmente eu não vou fechar os olhos aqui. Vamos ver como vai ser. Mas se eu fechar os olhos, não tem problema. Se eu ficar com os olhos abertos, não tem problema. Nós estamos falando com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar a tua bênção sobre a vida de cada um que está assistindo essa live, que está assistindo esse vídeo que foi gravado. Pai, que todo aquele que te aceitou como Senhor e Salvador, eu declaro o Espírito Santo sobre a vida deles. Eles já receberam o Espírito Santo dentro deles. E agora eu declaro a unção e o batismo do Espírito Santo sobre a vida deles, Senhor. E todo aquele que tem passado por luta, por dificuldade, por tristeza, por tribulação, eu declaro em nome do Senhor Jesus o cuidado, a graça, o amor do Senhor sobre eles. Pai, derrame do teu Santo Espírito, derrame da tua graça, da tua unção. Abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos familiares. Se há porventura algum aqui que está passando por alguma enfermidade, eu digo em o nome do Senhor Jesus, a enfermidade, deixe esse corpo e que o Senhor venha abençoar, venha derramar graça, unção sobrenatural sobre a vida de cada um aqui. E profetizo a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, que todos aqui tenham um excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Ô Igão, eita glória. É isso aí. Deus abençoe seu dia. E se você pode, encaminhe esse vídeo para alguém. Eu vou deixar o link aqui, o link do Instagram, do YouTube, lá fica gravado. E aí
entra lá no link, acesse o canal, se inscreva lá no canal e também compartilhe esse vídeo com alguém para que alguém seja abençoado e seja alcançado pela glória e pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, um excelente dia e até segunda-feira, se Deus assim permitir. Amém? O cafezinho. Amém. Glória a Deus. Deus é bom.